Olá, querido espectro. Vejo que você acaba de cair de paraquedas aqui no meu primeiro vídeo. Prazer, eu me chamo Blair. Eu sou aspirante a escritora de contos de terror, narradora e desenhista. Aqui eu irei contar para vocês histórias nas quais eu escrevi ou que eu encontrei pela internet. Ou até mesmo, se por acaso algum de vocês quiserem me mandar nos comentários, eu irei narrar essa sua história que você tem para contar com todo o prazer do mundo e, logicamente, deixando os créditos. Eu acho bom explicar um pouco como é que vai funcionar o sistema do canal. Porque, dependendo do quão pesada for a história, eu deixarei um avisinho aqui embaixo, e a iluminação, de acordo com a cor da iluminação do vídeo, será o quão pesado vai ser a história que eu estarei contando. Uma luz branca, meio azulada, é uma história leve. O amarelo é aquele mais pesado. E o vermelho, logicamente, é o mais pesado. Essa história eu dividi em partes, por conta que o áudio acabou ficando muito grande e seria muito complicado para editar. Desde já, eu agradeço muito pela sua companhia. E vamos começar a história. Assassino sob a falsa luz da lua. Eu me chamo Beatriz. Eu tenho meus 16 anos e eu vivo em uma ilha meio isolada das outras. Nós vivemos principalmente da pescaria por aqui. Normalmente, quando se é uma época onde uma grande quantidade de peixes vem para nossa região, nós vamos de barco até outras ilhas para poder trocar os peixes nos quais a gente pesca por outras coisas. A ilha em que vivo é relativamente pequena e não tem muitos habitantes também. Então, muito do pessoal que mora por aqui se conhece. No caso, todo mundo aqui se conhece. Só tem um pequeno problema. Eu me sinto entediada. É um grande tédio aqui. Todos os dias são iguais. Todo dia sempre fazendo as mesmas coisas. Em algum momento você cansa. Então eu sempre busco uma maneira de me entreter. E a melhor maneira que eu acho para me entreter é ir até o cais onde ficam os pescadores. Lá eles sempre contam várias lendas da ilha. Lendas muito interessantes, e eu as anoto todas no meu diário. Eu gosto muito das histórias que eles contam. E um dia eles me contaram sobre uma lenda de uma entidade que finge ser a lua. Eles contam que essa entidade é um lobo enorme, com os pelos enegrecidos, tal qual a noite, com os olhos redondos e completamente brancos, que se assemelham muito à lua cheia. Eles descrevem que essa entidade, quando percebe que está sendo observada, ela desce dos céus com um sorriso indo de orelha a orelha. Eles contam que seus dentes são extremamente afiados e de certa forma ameaçadores. Quando ela descer, ela lhe fará uma proposta doce, quase impossível de recusar. Ela lhe oferecerá atender um pedido, porém nunca dirá a condição. O pedido, que parece doce, se revela algo amargo, e isso me faz lembrar de uma das regras que minha mãe me disse: em noites de lua cheia, nunca olhar diretamente à lua. Meu pai também fazia parte do grupo dos pescadores. Aí às vezes, quando ele ia para outras ilhas, ele demorava dias para voltar. E em um desses dias, quando eu e minha mãe estávamos esperando meu pai voltar, logo percebemos que ele estava estranho, inquieto. Os amigos dele, como sempre, continuavam falantes, mas o meu pai estava estranhamente quieto. Quase não reagia a nada, ficava só calado, ouvindo e dando respostas curtas. Minha mãe, por preocupação, durante a noite, quando estávamos todos reunidos à mesa para jantar,
Ela perguntou a ele o que tinha acontecido, se algo o incomodava, se tinha alguma coisa errada. E, em vez de ela receber uma resposta, meu pai se levantou da mesa e se retirou. Ele foi para fora de casa, se sentar numa pedra que normalmente eu fico, escrevendo as minhas histórias. E mesmo depois de eu terminar o jantar, ele permaneceu lá, quieto, olhando fixamente para o horizonte, com a mandíbula cerrada e o olhar perdido. E logo eu fui em direção ao meu quarto para dormir. Normalmente, por nossa ilha ser muito tranquila e todo mundo ali se conhecer, eu não tinha medo de dormir com as janelas abertas. Pelo menos, não até aquela noite. 3 dias depois que meu pai voltou, algo começou a acontecer, com frequência. Moradores da ilha começaram aos poucos a desaparecer, deixando para trás pequenas coisas, por exemplo, um relógio de bolso, brincos, um colar de pérolas, coisas pequenas que dá para guardar no bolso, mas ainda assim que tem um certo valor. A partir daí, muitos moradores começaram a se preocupar. Antes a ilha que a gente julgava ser segura, que a gente podia viver em paz e em completa harmonia, começou a não ser mais um lugar seguro pra gente. Muitos moradores começaram a sair da ilha e ir para outros lugares com suas famílias. E sinceramente eu não os julgo, porque eu faria o mesmo também, se eu tivesse o poder de escolha. Mesmo com esse problema com os sumiços que andavam acontecendo, meu pai teimava que queria permanecer na ilha, independente da insistência de minha mãe. Pela primeira vez eu os vi brigar de verdade, uma briga feia. Nessa mesma noite eu fui pro quarto me sentindo meio mal, triste e preocupada com o que poderia acontecer por a gente permanecer ali. Todos esses sumiços repentinos estavam me deixando com os nervos à flor da pele. Eu sequer consegui pregar os olhos durante a noite. Eu fiquei mexendo na cama, sem conseguir dormir, tentando encontrar uma posição confortável que eu acabasse caindo no sono, mas nada do sono vir até mim. E então eu escuto um cantarolar saindo de fora. Uma voz grave, porém baixa, quase sussurrante. Por conta da notícia que as pessoas estavam desaparecendo, eu comecei a dormir com as janelas fechadas. Só que nessa noite, estranhamente as janelas estavam abertas, apesar de eu me lembrar de ter fechado elas. Eu me levantei da cama e andei em direção às janelas, pronta para fechá-las. Olhando para fora, eu vi um homem, um porte grande. Ele usava uma camisa branca, rasgada e bem suja, um macacão jeans preso somente por uma das alças, e ele usava uma máscara da Hello Kitty, uma máscara infantil realmente. Isso dava um contraste muito bizarro para aquela silhueta que estava ali encostada no escuro. Ele cantarolava a música da Ponte de Londres, que desaba. Ele olhava fixamente para a janela do quarto. E agora, ele olhava fixamente para mim, que logo fecho a janela e corro em direção ao quarto de meus pais, para ver se eles ainda estão no quarto. E lá no quarto eu encontro somente minha mãe. Meu pai cada vez mais não ficava dentro de casa, ficava só do lado de fora olhando o horizonte. Eu contei tudo para minha mãe o que eu vi. E ela me disse para que eu permanecesse no quarto dela, que eu não saísse por nada, a menos que eu ouvisse a voz dela chamar. Eu fiquei preocupada em deixá-la aí sozinha, mas ela insistiu que eu ficasse e não ia permitir de forma alguma que eu saísse. Então eu fiquei e aguardei. 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, nada. Nenhum sinal de minha mãe, nenhum som saindo do lado de fora. Meu coração batia tão forte que dava para eu escutar ele, como se ele fosse pular da minha boca. De tanto medo, tão preocupada que eu estava. Eu ainda aguardei por 30 minutos, mas eu estava tão preocupada, mas tão preocupada, que eu resolvi desobedecer a minha mãe. Eu saí de casa quando ela disse para eu permanecer. Eu saí de casa levando um lampião que eu não mais usava há muito tempo. Eu fui para onde eu normalmente ficava, aquela pedra onde meu pai começou
a permanecer lá por horas a fio, sem sair, sem parar. Quando eu cheguei lá, ofegante, preocupada, com medo, eu não vi nenhum sinal de meus pais. Somente vi uma garrafa de vidro quebrada jogada na areia, com alguns cacos de vidro espalhados, com areia manchada de sangue. O que aconteceu aqui? Minha visão embaça, minha respiração pesa. Muitas possibilidades passam na minha cabeça, me deixando ansiosa, desesperada. Eu não conseguindo pensar em nada. Eu escuto passos pesados e arrastados, vindo de trás. Logo eu corro depressa para me esconder e tentar ocultar a chama do lampião, para que não chame atenção para mim. Quando eu vejo aquele mesmo homem que estava encostado na árvore. Só que dessa vez, ele estava segurando uma pá. Ele estava sujo, ensanguentado, com marcas de arranhões nos braços, que eu não sei descrever se ele tinha essas marcas antes, ou se foram causadas recentemente. Quando eu vejo isso, quase eu deixo minha voz escapar. Eu cubro minha boca com minhas duas mãos e começo a chorar baixo. Eu não acreditava que poderia haver a possibilidade de realmente meus pais não viverem mais. Quando eu perco o homem de vista, eu corro para a direção do vilarejo. Corro mais rápido que minhas pernas aguentam e começo a chamar, procurando alguém. Qualquer um poderia ser. Qualquer um servia. Mas ninguém respondia, como se sequer tivesse alguém ali no vilarejo. Nenhum sinal de vida. Ninguém. Eu corri, quase desesperada, indo em direção à minha casa, onde eu julgava que talvez eu poderia ficar segura. Então eu olho para os céus em desespero, como se isso fosse ajudar de alguma forma. E eu vejo a lua cheia, reluzindo, iluminando a noite. E por uma fração de segundos, eu senti uma calmaria estranha. E das nuvens eu vejo um enorme sorriso, afiado, convencido. Isso me fez paralisar no local onde eu estava, quando eu escuto uma voz ecoar na minha cabeça. Eu vi que você olhou diretamente para mim. Olá, criança. Eu vejo que olhou diretamente para mim. Vamos, me diga, qual é o seu desejo?